Então, senhor Rafael, tudo bem tarde. com o senhor? Tudo bem. Nós vamos passar aqui ao seu interrogatório. Então, conforme eu lhe expliquei, a primeira parte é em relação à sua qualificação. Depois eu vou advertir o senhor dos seus direitos, certo? Por favor, o seu nome completo. Rafael Trindade de Almeida, A sua idade. 28 anos, Seu estado civil. solteiro. Profissão. Sou cozinheiro. Seu endereço. Rua São Leopoldo, 126. O senhor sabe se o senhor já foi processado criminalmente? Estou sendo. Outros processos? Outros processos, não. Outros processos, não. O senhor fica informado que o senhor tem o direito ao silêncio e de não responder às perguntas formuladas. Teu aniversário. 12/1/1996. Perfeito. Tu nasceu aonde, Rafa? Em São Jerônimo. São Jerônimo. Me conta um pouco como é que foi a tua infância, a tua história. Me conta um pouco. Tu nasceu em São Jerônimo. Como é que era a tua família? Quantas pessoas tinham? Como é que era essa tua vida em São Jerônimo? Eu nasci em São Jerônimo, mas não permaneci muito lá. Sou eu e mais 2 irmãos. Mais velhos? Mais novos? Mais velhos. Um 20 anos mais velho que eu. E o outro é 12 anos mais velho que eu. São 2 irmãos Dois, ou um irmão uma e uma irmã e um irmão. Certo. Quando tu nasceu em São Jerônimo, quem cuidava de ti? Era teu pai, tua mãe? Teu pai era vivo? Como é que era a tua vida? Em São Jerônimo era o meu pai e minha mãe. Certo. O que o teu pai fazia? Era policial civil. Era policial civil. Ele já é falecido? Falecido. O que aconteceu com ele? Logo depois que eu nasci, aí ele teve uma oportunidade de trabalho onde a gente foi para Cachoeira do Sul. Vocês saíram de São Jerônimo Saímos a de São partir daí? Como meu irmão já era mais velho, ele já não morava com a gente. Aí eu fui para Cachoeira do Sul, onde eu morei durante, digamos que uns 6 anos. Uhum. Apesar da pouca idade, eu era bem apegado ao meu pai. E aí, quando eu tinha 4 para 5 anos, deu um câncer nele e ele faleceu bem rápido. Faleceu em Cachoeira do Sul. Isso. E lembro que na época eu não entendia isso. Foi onde eu sempre esperei ele chegar, no caso. Quando tu disse que sempre esperou ele chegar, tu te recordas do teu pai com 4 anos de idade? Eu tenho algumas recordações, algumas coisas que eu lembro. O que mais te marcou nessas lembranças Eu me lembro, que tem com era relação ao teu pai? Uma Kombi que ele tinha e eu tenho recordações dele no sofá, assim, em Natal. Certo. Teu pai era carinhoso contigo? Era. Tua mãe era carinhosa contigo? É carinhosa contigo? É muito. Teu irmão é carinhoso contigo? Todos os meus irmãos. Tua irmã? Meu irmão e minha irmã. Tu és o caçula, então? Isso. Perfeito. Tu foste, então, depois desse tempo que tu ficaste em Cachoeira, vocês se mudaram para Charqueadas? Isso. Certo. Depois que meu pai morreu. Como é que era a tua rotina em Charqueadas? Com quantos anos tu chegou em Charqueadas? Se eu não me engano, acho que eu era para 6, para 7 anos. Meu sonho, eu sempre gostei muito de jogar bola, de futebol. Quando eu era pequeno, eu sempre já acompanhava muito. Uhum. Aí, quando eu cheguei em Charqueadas, foi onde eu conheci, vi que tinha escolinhas de escolas de futebol, daí tinha, lembro, era na Gerdau, ali a Fácil, que foi a primeira coisa que eu vim para a cidade, foi jogar. Então tu chegou na cidade e tu começou a jogar futebol. Foi onde minha mãe me levou para... E como é que era essa rotina? Era jogo esporádico, só final de semana, durante a semana? Quando eu comecei a jogar mesmo, era jogo todos os fins de semana, onde eu era de menor, então minha mãe acompanhava em todos os jogos. E eu viajei por praticamente metade do estado, mais, viajei em muitas cidades. Depois eu comecei a jogar campo também, na época era futsal, joguei campo. Viajei por muitos lugares e minha rotina era essa, eu
estudava e no fim de semana era sempre algum jogo em alguma cidade. Perfeito. Então era sério, essa rotina era séria, de jogos, treino, tu tinha essa rotina regrada de jogar e a tua mãe te acompanhava nessa rotina todinha. Certo. Puxando esse gancho do futebol, Rafael, me vem algo que fica latente nesse processo, até porque hoje, pela sociedade de charqueadas, tu é conhecido como Robinho. Isso. Né? E em todos os jornais em que teu nome sai bem pequenininho e depois sai bem grandão, Robinho. Alcunha Robinho. Uhum. Né? Eu gostaria de saber se o teu apelido, Robinho, vem do futebol e se tu tinha outros apelidos também nessa época que tu jogava futebol. Quando eu comecei a jogar, meu primeiro apelido, durante um bom tempo, era Pelezinho. Pelezinho. Uhum. Aí, lembro que era época de seleção e tal, e apelidaram, começaram a chamar de Robinho. E desde então, ficou Robinho, sempre por causa do futebol. Então eu posso dizer que não é uma alcunha, é um apelido. Sim, isso foi dos meus companheiros de time mesmo que me apelidaram. E tu jogou futebol até que idade? Joguei mais ou menos... Nessa rotina de treino, nessa rotina serinha, tá? Tô te perguntando essa rotina. Mesmo, diminuí quando me deu a primeira... Eu tive uma complicação, eu fiz uma cirurgia no estômago. Conta um pouco mais sobre essa complicação. Eu estava jogando e me deu uma dor, não me lembro, era o sexta, era o fim de semana. E eu permaneci com essa dor, não fui, achei que era só uma dor comum. E quando eu resolvi ir para o médico e ver, eu estava com a apêndice estourada. Já tinha estourado a apêndice? Já tinha estourado já. Uhum. Acho que desde o momento do jogo, já que eu estava jogando. Foi daí onde eu já tive que... Já fui direto para o hospital. E já fiz fazer uma cirurgia de emergência já, onde eu abri a barriga. Uhum. E foi daí onde eu perdi muito peso e foi onde eu diminuí o futebol. Né? Certo. Mas ainda eu tentei voltar. Foi algo rápido? Tu chegou no hospital, fez a cirurgia, saiu, te recuperou em casa ou tu... Não. Tu ficou no hospital durante algum tempo? Eu fiquei no hospital, eu emagreci, perdi muitos quilos. Tu te recorda dessa fase? Eu recordo muito. Eu cheguei a ser desenganado pelos médicos, falaram para minha mãe, isso foi horrível. Em razão da infecção? Da infecção. Uhum. E perdi muitos quilos, não foi fácil, sério. Certo. E aí, depois... Aí depois eu estava num time, daí ele me deu suporte, né? Me indicou nutricionista, as coisas, porque eu estava muito magro. Voltei a jogar, continuei. Aí já estava mais perto dos 18. Sei que carreira no caso do futebol, se está 17, 18, não é mais tão novo para o futebol. Foi onde eu já estava daí mais focando mais procurando o que eu ia estudar, o que eu ia fazer na minha vida. É isso que eu ia te perguntar. Tu em determinado momento, tu entende que teu sonho era jogar futebol. Isso. Mas com o passar do tempo, com as complicações em razão do apêndice estourado, ficou em estado grave no hospital, tu acaba abandonando de vez o futebol ou tu consegue conciliar os dois? Não, eu consigo ainda. Só que como eu tinha conseguido uma bolsa numa escola. Tu estava trabalhando? Também. Aonde? Na Gerdau. Na Gerdau. Certo. Fazendo Senai e trabalhando. Fazendo Senai e trabalhando. Perfeito. E o que aconteceu contigo a partir do momento em que te vincularam de alguma forma com esses acontecimentos de 1º de agosto? Quando aconteceu isso, me vincularam nas fotos dos acusados. Já tinha pessoas me acusando e achando que eu era um deles. Quando que isso aconteceu? A partir de que momento que isso aconteceu? A partir do momento que começaram a compartilhar, fizeram montagens de foto e botaram como se eu fosse um dos
envolvidos no fato. Perfeito. Isso é muito importante, Rafael. Eu peço que tu preste bem atenção para poder responder bem para os jurados. Em que momento que o grupo intitulado Abarretas, Abarreta ou Abas Retas, enfim, Abarreta, entra na tua vida? Como que teu destino se cruza com o grupo Abarreta? Eu conheci o time Abarreta, foi por causa do futebol. Eu lembro que na época sempre tinha os municipal. O municipal era um campeonato que tem em São Jerônimo e Charqueadas. E eu fui convidado para jogar no time São Jerônimo, e era Abarreta. Era um time de Charqueadas que jogou lá a fase municipal de São Jerônimo, é isso? Ou era um time de São Jerônimo? Era o time de São Jerônimo, começou lá na... Era um time de São Jerônimo? Isso. Certo. E como é que esse Abarreta veio parar aqui? Porque, tanto como São Jerônimo e Charqueadas é perto, assim, os campeonatos municipal e esse, tanto o time de São Jerônimo joga em Charqueadas, tanto Charqueadas joga em São Jerônimo. Certo. Nessa época, tu era conhecido por jogar futebol. Isso. Aqui todo mundo te conhecia por ser o jogador de futebol. Sim. Até por viajar o estado todo. Eu fui convidado a jogar no time dos Abarreta. Perfeito. Foi por isso que tu foi convidado para jogar. Isso. Tu não tem nenhuma vinculação com a fundação desse time Abarreta? Não. Não? Perfeito. Tu jogou em algum outro time nessa época? Eu joguei, na verdade, em Sobradinho, era mais longe daqui. Aí era um outro time? Isso. Tá. Mas eu joguei na FASO e eu jogava no Genoma Colorado, que daí é, no caso, o campo. Era campo, era diferente. Isso. Os Abarretas eram futebol de salão. Isso. Perfeito. Uma coisa muito importante, Rafael, neste time Abarretas que tu jogou, lá nesse campeonato de São Jerônimo, lá nesse campeonato aqui em Charqueadas, enfim, as pessoas que estavam nesse time eram as mesmas pessoas que hoje se sabe que faziam parte de um grupo que fazia arruaça ou algo do tipo? Eram as mesmas pessoas? Não. Eu me recordo de dois que eram no time. Era o Alisson e o Giovanni, que jogavam também. Perfeito. O Alisson e o Giovanni. Isso. Os outros não? Não. Perfeito. E aqui em São Jerônimo, tu tinha um grupo de pessoas que tu te encontrava para jogar futebol? De que forma se consolidou esse nome Abarreta aqui? Tu lembra, tu sabe do porquê? Que eu lembro do time mesmo, era esse do Municipal, que era daí consolidado Abarreta. Fora... Mas tu entende que em determinado momento a atividade fim daquele time se torna outra. E aí as pessoas passam a se encontrar nos parques para jogar futebol, para andar de skate, passam a ter uma afinidade maior e passam a andar juntos. E isso muda. Tu entende isso? Em que momento que isso aconteceu? Eu conheço mesmo pelo time. Tá. E tu andava junto com essas pessoas? Tu conhecia essas pessoas? Nós temos 9 pessoas que já foram condenadas nesse processo aqui. E que sofrem a pecha de pertencerem a uma gangue chamada Abarreta. Certo? Eu quero saber se tu conhece essas pessoas, se tu andava com essas pessoas. Eu conheço. Não andava com eles, mas eu conheço praticamente todos. Como eu Charqueadas é cidade pequena, e quando aconteceu isso também, não é que nem uma fofoca assim, cidade pequena, todos sabem. Não adianta, aqui todos se conhecem, ou se não conhece, já viu, ou sabe o nome. Mas tu já jogou bola com eles no parque? Por isso, sim. Tu já andou de skate com eles? Sim. Então, se eu te perguntar se tu conhece o Jonathan, tu vai me dizer que sim. Sim. Certo. Essa pergunta é muito importante. Quem era o Jonathan na tua família? O Jonathan, ele é irmão da minha cunhada. Irmão da tua cunhada. Então, tu tinha uma relação quase que familiar com ele. Tu encontrava ele seguido. Nos eventos assim, de família, churrasco. Ele sempre estava? Sim. Certo. E outra pessoa que tem uma proximidade, que são suscitados em vários depoimentos, enfim, nesse processo, durante 9 anos, é o Alisson. Tu conhece o Alisson? Conheço também.
De onde? Por que, O que tu conhece o Alisson- Alisson? Daí a irmã do Jonathan, Uhum. que é minha cunhada, tem outra irmã que é casada com o irmão do Alisson também. Que é casado com o irmão do Alisson. Isso. Então a relação que vocês tinham era uma relação mais próxima. Era. O a gente se via era mais em evento de família e coisa assim. Então, em algum evento, em algum lugar, era possível que as pessoas te encontrassem junto com o Jonathan, com outras pessoas, obviamente, mas junto com o Jonathan e junto com o Alisson. Em eventos familiares, sim. Em eventos familiares, sim. Tu já jogou bola com o Alisson? Já. Em campeonato, essas coisas? Não me recordo de algum campeonato que a gente Não tenha te jogado. recorda. Porque- Certo. No dia dos fatos, tá? No dia dos fatos. Vamos lá pro Clube Tiradentes agora. Como é que tu chegou até o Clube Tiradentes? O que que tu foi fazer lá? Eu fui pra festa com a minha namorada da época. Tá. Como é que é o nome da tua namorada na época? Era Andriele. Andriele. Certo. Esta festa era uma festa fechada? Era uma festa aberta? Como é que era a dinâmica de festas aqui de Era uma Charqueadas, festa, perdão? no caso aqui, o jeito que as festas sempre, daí eles falam o local e daí vendem pulseira ou ingresso, tanto faz para qualquer um. Então era possível que o Marçal se juntasse com a Deise, com a Daniela e com a Thaís e locasse o clube para fazer uma festa para juntar fundos para qualquer coisa e que essa festa fosse aberta ao público. Sim. É possível, foi assim. Tu chegou até essa festa por intermédio dos organizadores ou tu comprou ingresso na bilheteria? Ingresso, pulseira, enfim. Eu não me recordo direito, acho que foi pelos anúncios mesmo que estavam anunciando e porque a minha namorada queria que eu fosse também. Uhum, por que ela queria que tu fosse? A gente já estava há algum tempo junto e eu nunca ia tanto em festa assim. Certo. Ainda mais porque eu sempre jogava, meu jogo era sempre no sábado, era sexta ou sábado. Uhum. E as festas são sempre, geralmente, essas datas, né? Certo. Tu costumava beber, Rafael? Tu bebeu aquela noite? Não. Por que tu não bebeu? Tu não estava afim? Como é que é? Eu nunca fui de beber muito. Tomava uma cerveja ou outra e a partir de quando eu tive essa complicação no estômago, eu não podia mais beber. Foi com 16 anos. Uhum. E então, eu não bebia. Não bebeu. Tu chegaste na festa junto com a tua namorada? Isso. Chegaste Cheguei junto? com ela, permaneci a festa inteira com ela. Uhum. Foi isso. Eu te pergunto isso e te pergunto outra coisa. Tu foste embora junto com ela na festa? Não. Por que que tu não foi embora junto com ela na festa? A gente foi na festa, eu era colega dela também. Uhum. E ela tinha as amigas ali. E elas iam posar tudo na casa de uma delas. E daí eu acompanhei elas até o ponto de táxi. Aonde que era o ponto de táxi? No lado esquerdo. Só um minuto. Doutora, a gente vai mostrar a foto para ele aqui. Consigo. Só para que o pessoal entenda, ele pode levantar, doutora? Pode. Por favor, só... Ele está sendo filmado com a câmera de trás. Não tem problema. Só para a gente entender a dinâmica das coisas, tá? O que está diferente hoje para o clube de antes? Tem bastante coisa. A rua era bem menor aqui. O clube vinha até o meio aqui. A rua era bem estreita, só com os bancos dos táxis. Tá? Não tinha essas grades. Não tinha essa continuação aqui. Tudo parava aqui. Vocês estão enxergando, doutores? Doutora Marinho, o senhor está enxergando? Os senhores podem se levantar se quiserem. Não Podem tinha essas continuar. grades. Não tinha essa rampa. Aqui era um restaurante, eu acho. Tá muito diferente. Quando tu levaste ela no ponto de táxi, onde ficava? Era aqui. Essa lateral. Nessa lateral aqui? É. Estou atrapalhando. Onde fica o supermercado Bonato, nessa loja aqui? O Bonato é do outro lado da rua. E o posto de gasolina? É aqui desse lado. Desse Do outro lado da faixa do pedestre. Certo. Quando tu volta pro ponto de táxi, onde é que tu para? Ela entrou no táxi aqui. Tá? Já estava dando tumulto.
onde eu subi aqui por esse canto da escada, e já estava cheio de gente, todos que se afastaram da briga, e eu parei mais ou menos atrás desse poste aqui lá em cima da escada, no topo da escada. Tá. Então, quando tu chegas, a briga já está acontecendo. Sim. Obrigada, Rafa. Pode ser falar. O que tu lembras da dinâmica dos fatos? O que tu te lembras das agressões? Eu tô falando aqui. Por fazer tanto tempo, eu não me recordo tanto de movimentação de pessoas, de alguns envolvidos, mas aonde eu andei, do meu movimento eu lembro. Tá. Mas isso é muito importante, Rafael, e eu gostaria de te perguntar. Tu foste em delegacia e tu deu um depoimento um dia depois. Isso. O fato aconteceu na madrugada do dia 1º, às 5 horas da manhã, e tu foste em delegacia no dia 2. Isso. Certo? No dia 2, um dia depois dos fatos. Obviamente que é possível que tu não te lembres agora da dinâmica e quem fez o quê. Mas aquele depoimento que tu deu em delegacia no dia 2, ele especifica condutas ali. Ele diz o que cada um fez. Muitas condutas e pessoas identificadas. Eu posso afirmar, ou tu podes afirmar, se aquele depoimento foi dado com 100% de certeza de quem estava fazendo o que ali? Foi. Tu identificou todas as pessoas? Isso. Identifiquei quem ouvi na... Certo. Por que tu tomou a decisão de ir até a delegacia por livre e espontânea vontade? No outro dia do fato. Tu conversou com alguém da tua família? Já. Sim. Com quem? Com a minha mãe. Eu tinha falado com a minha mãe. No outro dia já tinham pegado a minha foto do meu perfil e já estavam me chamando de assassino, milhares de pessoas me chamando de assassino. Como se eu tivesse envolvido ali. Tinha pessoas dizendo que eu ia me caçar, tinha milhares de ameaças. Rafa, tu tomou conhecimento neste mesmo tempo de um áudio em Sim. que um dos acusados nesse processo dos 9 réus, ligado aos mesmos fatos, ele cita Eufórico se vangloriando de uma forma nojenta de ter feito isso, ter feito aquilo outro. Em determinado momento ele diz o seguinte: aí eu não sei quem era, eu acho que era o Robinho, mas eu acho que o Robinho estava lá, né? Não sei quem deu, mas eu acho que era o Robinho. Tu participou dessas agressões? Não. Não? Por que tu acha que o Peterson tenha te citado neste áudio? Eu acho que ele me citou. Eu vou interromper por um segundo, por favor, só para o senhor se aproximar um pouco mais do microfone, que nós não estamos conseguindo gravar a sua voz. Peço perdão por interromper. Obrigada, doutor. Podemos continuar. Por que tu acha que ele te citou, Rafael? Por que tu acha que ele te citou, Rafael? Ele claramente me confundiu, ou deve ter me confundido com alguém, pois eu jogava no time junto onde era o Jonathan, o Giovanni, esse que estava envolvido. E na hora da emoção ali falando, ele deve ter confundido meu nome. Tu não nega certeza. Tu não nega que tu teve contato com eles? Tu não nega que tu conhecia eles, né? Conheci. Conhecia eles. Rafael, a partir do dia 1º, a partir do dia 2º, e depois que esse processo ele teve o indiciamento dos acusados, tu foste chamado no curso desse processo para prestar depoimento? Sim. Tu prestou depoimento na qualidade de quê? Tu foste chamado como réu, como acusado, ou tu foste chamado como testemunha? Como testemunha. Como testemunha. Assim como na delegacia. Isso. Certo. E nesse meio tempo, no momento em que foi decretada a tua prisão, neste caso, a partir daí, o que aconteceu com a tua vida?
como eu estava estudando, trabalhando, eu não consegui mais... minha família temia que eu saísse, pois eu já... não, estou dizendo antes. Aconteceu e me envolveram já, mesmo sendo só testemunha. Eu já era visto na rua como assassino, milhares de pessoas mandavam mensagem e não tinha como eu sair mais. Aí eu perdi o emprego, eu perdi meu curso e eu parei de estudar. Certo. Na tua vida toda tu trabalhou, tu estudou, tu nunca deixou de estudar, mesmo quando teu sonho era jogar futebol. É isso? Não sei se tem alguma pergunta. Tu acabou abandonando teu sonho de jogar futebol, depois do fato, tu te sentiu acuado e obrigado a recuar e voltar para dentro de casa. O que isso é, essa alegação, esse áudio, ele acabou impactando não só na tua vida, mas eu queria que tu contasse para os jurados também como isso acabou impactando na vida da dona Carmen. Isso impactou todos da minha família. Por mais que eu moro aqui, já faz todos esses anos que eu nunca mais saí para a rua. Isso impactou todo mundo, pois até a minha família era mal olhada, olhavam feio para minha mãe, mesmo eu indo dar o depoimento, eu provando que não estava, pessoas dizendo que eu não estava, e mesmo assim, isso acabou com a minha vida aqui, na cidade. Obrigada, Rafa. Depois que tu saíste, depois que a tua prisão preventiva ela foi revogada, 67 dias, né, dona Carmen? 67 dias após tu seres preso e após 2 audiências, se não me falha a memória. Depois disso, o que tu procurou fazer? Eu não podia sair. Tu estavas em domiciliar, mas tu poderia... Sim, eu podia estudar. Estudar. Tu continuou estudando? Foi da onde eu terminei, daí o ensino médio. E fiz a prova uma prova na escola IFSU, Escola Federal, que é aqui, inclusive aqui na rua aqui à esquerda. Uhum. E eu passei, foi onde eu me formei em técnica e mecatrônica. Tu te formou em técnico e mecatrônica. Perfeito. Qual foi a última vez que tu saiu numa festa, Rafael? Minha última festa foi essa, 9 anos atrás. Foi essa, 9 anos atrás. Certo. Satisfeito, excelência. Obrigado, Rafael. Podemos encerrar o interrogatório e vamos fazer uma pausa para os jurados utilizarem o toalete.